Então vamos ao que interessa, interpretação de esquemas elétricos. Você está vendo aí na telinha dois exemplozinhos aí de duas empresas. Eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, mas eu não tenho problema também em falar da empresa de ninguém, tá? Essa daqui, do lado esquerdo, né, da tela, é o manual do esquema elétrico da Dicatec, e o do lado direito é o manual que é da Oficina Conectada, que juntou com Ciclo Engenharia e tudo mais, tá? Você vê aqui que está escrito aqui, ó, Ciclo Engenharia, mas agora é junto com a Oficina Conectada. Eu vou falar desses dois, tá? Esquemas elétricos aqui. Por que eu vou falar de dois, não vou falar só de um? Porque eles trabalham com ilustrações diferentes, tá? E essas ilustrações às vezes confundem quando você sai de um e de outro. Mas a gente vai ver nos dois, um com mais ilustração, um com menos ilustração, mas a gente vai ver que a gente entendendo o conceito daquilo ali, a gente pode migrar para qualquer um outro, vai para o Doutor IE, ou qualquer outro que a gente for comprar para utilizar aí, tá? Então assim, vamos entender o conceito, vamos entender como funciona aquilo ali, o que cada sistema ali quer dizer, e a gente vai aprender a interpretar aquilo ali para a gente chegar num denominador comum aí que vai ajudar em qualquer outro esquema. Por exemplo, se você tem só o Dicatec e você só acostuma a ver o Dicatec, pode ser que algum carro não tenha. Aí você vai pedir um amigo seu, rapaz, eu preciso do esquema elétrico do carro tal. Ele, eu só tenho aqui a Oficina Conectada. Ele pega, para te ajudar, te manda lá aquele esquema elétrico. Te mandou. Se você não conseguir entender o que aquele esquema elétrico quer te dizer, por quê? Você só lê com o Dicatec, aí não tem muito para onde correr. Você vai ficar ali de pés e mãos atadas, né? Naquele serviço que você tiver. Então vamos entender o conceito, tá? De cada coisa e vamos prosseguir. Eu peguei aqui pra gente fazer a primeira análisezinha, eu peguei uma coisinha bem simplesinha. A análise aqui dos injetores de um sistema 9GV, de uma Saveiro 2014. Esse esquema elétrico aqui é da Dicatec. Ele é bem generoso, tá? Ele dá umas informações bem legais, tá? O tempo de injeção é em milissegundos. Ele não dá o tempo de injeção, mas o tempo de injeção aí, canetinha e papel na mão. Quando eu falar canetinha e papel aí, vocês vão anotando, tá, galera? Tempo de injeção da maioria dos sistemas linha nacional, tá? Flex, Chevrolet, Volkswagen, Ford e Fiat. Se você for ler o tempo de injeção, estiver próximo a 2,5 milissegundos, significa que esse carro vai estar com gasolina. Se ele estiver próximo a 4 milissegundos, esse carro vai estar utilizando álcool no sistema. Se ele estiver próximo a 4 e você olhar o tanque estiver com gasolina, então você sabe que a gente tem problema, tá? Então, tempo de injeção. Falei uma coisa aqui que nem era sobre o esquema elétrico, mas beleza. No esquema elétrico aqui, ele te dá a resistência do injetor. Tem que ficar entre 12,6 a 15,4. Ele te dá esse tempo de injeção aqui do injetor, tá? Então, bacana pra caramba isso aqui, tá? Mas o que vai interessar mais pra gente é isso aqui, ó. O que quer dizer de cada coisa aqui. Pino 1 e pino 2 do injetor. O pino 1, ele vem do fusível número 40 de 10 amperes. Ele fica direto um 12 volts aqui. Independente de qualquer coisa, ele tem um 12 volts. Tem uma bobina internazinha aqui, bobinazinha para acionamento da agulha, tá? E aí, o outro pino é o pino que o módulo pulsa um negativo, tá? Então, no pino B42 que sai do módulo de injeção, vai para o pino 2 do bico injetor. E ele fica pulsando um negativo na hora que ele tem que abrir para deixar passar o combustível para dentro do motor, tá? Aqui ele também, ó, ele tem um RP
RP significa relé principal. Então, o relé principal joga um 12 volts para o fusível 40 e o fusível 40 faz a alimentação do bico injetor. Você vai ver aqui que nos 4 injetores é o fusível 40 e o RP. Tá? Então, o mesmo fusível F40 é responsável pela alimentação de todos os injetores. Então, se você for lá no injetor, o pino 1 de todos os injetores não tem 12 volts, é bem possível que tenha queimado esse fusível 40. Um exemplo aí, tá? Então, aí, o exemplo de alimentaçãozinha. E aqui, geralmente, a gente tem uma área completadinha assim de cinza, aonde geralmente é o módulo de injeção, tá, do carro. E aqui a gente tem qual que é o pino que alimenta cada injetor. Injetor 1, B42, 2, B24, 3, B46 e o 4, B43. Então, o comando que sai do módulo, ele sai individualmente para cada injetor, tá? Então aí, beleza. Dei uma esmiuçada legal no Dicatec. Vamos abrir a mesma parte aqui lá no Oficina Conectada, tá? A gente vê já de cara que Oficina Conectada tem menos informações, tá? Ele não te dá a resistência do bico injetor, tá? Mas o principal que a gente precisa, a gente tem que os 4 no pino 1 são alimentados pelo fusível 40, tá? E ele te dá o 2 aqui, que é o ativação de cada bico, né? O comando de cada bico saindo da UCM, unidade de comando do motor. Então ele vai pulsar o negativo para ir ativando bico por bico. Se você reparar, os números são os mesmos. E aqui, ó, onde a gente tem isso daqui, tá? Significa as cores de cada fio, tá? Aqui também a gente tem, ó, tá vendo? As cores de cada fio. Cores dos fios, tá vendo? Cores dos fios, ó. Beleza? Bola pra frente. Vamos fazer uma análise do mesmo carro no sensor de pedal acelerador, tá? Vamos fazer uma análise. Vamos lá, beleza. Aqui a gente tem, ó, 6 fios. Dentro desse pedal, a gente tem 2 sensores, tá? Deixa eu mover aqui para cima para ficar melhor, para a galera ver. Então, beleza. 2 sensores. A gente tem aqui o módulo de injeção e os pinos responsáveis pelo... indicando aqui o que cada pino desse do módulo de injeção vai fazer nos pinos do pedal de acelerador, tá? Então aqui, ó, a gente vê que a gente tem um potenciômetro alimentado por um positivo 5 volts e por um negativo 0 volts enviados para o pedal de acelerador. Dentro dele tem um potenciômetro que, de acordo com que você acelera, tá, ele manda o sinal para a unidade de comando, tá? Então, ó, 5 volts, símbolozinho de terra, sinal com essa mãozinha aqui, tá? E aí, no pedal, no mesmo pedal, mas no segundo sensor, mesma situação. 5 volts, 0 volts, potenciômetro que vai acionar os pedais, tá? O que acontece?
No oficina, no Dicatec aqui, ele te dá, ó, entre os pinos 5 e 6, ó, com o pedal totalmente acionado, desplugado do sistema do carro, ele vai te dar uma resistência de 1523 ohms. E livre, ele vai te dar uma resistência de 845 ohms. Isso você trabalhando com o pedal desligado e você medindo com o multímetro para fazer o teste, tá, desse pedal. E aí ele te dá pino 2 e 4, ó, 2 e 4. Com o pedal totalmente acionado, 1010 ohms. E com pedal livre, 1878 ohms. Ele te dá isso daí para você fazer um teste do pedal. Eu não testo dessa forma, tá? Eu testo de outra forma, mas se eu for entrar em detalhe desse teste aqui, a gente vai sair um pouco do assunto e eu acho que não é o caso, tá? Então a gente entendeu aqui, essa daqui é a informação que ele deu pra gente sobre os pedais, sobre os sensores do pedal, tá? A gente entendeu que ele tem 2 sensores e aqui onde tem as entradas em cada pino do módulo, A46, A01, A25, A5, A32 e A26, você vai ver que é individual a alimentação, é individual o negativo e é individual o sinal. E por que são 2 sensores dentro desse pedal? É nível de segurança, né? Porque se um falhar, a gente tem o outro. Ah, mas aí se um parar de funcionar, o outro vai continuar funcionando? Não. Ele só precisa ter ele manda um sinal para a unidade de comando e manda o outro. Quando um está diferente do outro, o módulo de injeção fala, ó, vamos parar esse carro aqui que alguma coisa está acontecendo de errado, tá? Para não acontecer se tiver só um sensor e o sensor der problema, e aí ele vai lá e joga lá para baixo a resistência, colocando como se o pedal tivesse muito mais acelerado do que o normal. E o outro, e não tem o outro sensor, não tem como o módulo fazer interpretação nenhuma, né? Então aí acelera, poca o motor do carro, se tiver engrenado, bate o carro, entendeu? Até o cara consertar o carro, algum problema vai ter, tá? Vamos lá para o mesmo sisteminha, pedal de acelerador, agora no oficina conectado. A gente vê aqui que é muito mais enxuto, mas dá para entender, tá? Na maioria dos pedais de acelerador funciona desse jeito: alimentação positiva e negativa e sinal, tá? Alimentação positiva e negativa e sinal, tá? Então não tem muito para onde correr. Por isso que eles não ficam, por isso que algumas empresas não ficam colocando tanta coisa quanto aqui no Dicatec. O Dicatec é bem generoso nas informações, te dá bem mastigadinho. Mas tem necessidade? Não tem. Porque isso aqui é uma situação que você vai viver direto e você vai conseguir, né, interpretar aqui uma situação se você tiver só essa informação, né? Ah, eu preciso do pedal acelerador, eu preciso descobrir qual que é o pino de sinal dos 2 sensores. Ah, é o A26 e o A46. Tá aqui, ó. Na oficina conectada, ele deixa circuladinho o fio de sinal. Ah, mas eu não sei qual que é o positivo e qual que é o negativo nesse sensor aqui, ó, marrom e cinza, tá? E eu também nesse aqui, branco e marrom, eu também não sei, ó. Eu sei que o azul é o sinal e que o preto é o sinal, mas nesses outros aqui eu não estou conseguindo saber. Não tem problema, você vai pegar um multímetro e vai ver. Você só tem 2, ó, é o 1 e o 5, é a alimentação do sensor. Se um for negativo, automaticamente o outro tem que ser positivo, certo? Então, fica muito fácil de a gente verificar isso aí, tá? Então, beleza. Dentro de tudo isso aqui que a gente viu, qual que é o componente principal para a gente estar fazendo a análise no esquema elétrico? É a unidade de comando do motor. A gente precisa, o que a gente primeiro precisa identificar ali? Aonde que está a unidade de comando do motor.
tá? Isso é muito simples de identificar, porque a gente já viu que nos esquemas elétricos, geralmente tem uma parte que fica no meio ou nas laterais, todo cinzinha preenchido. E, obviamente, todos os sensores e atuadores vão estar interligados nela. Então, não tem muito erro, é fácil da gente identificar isso daí, tá? E aí eu fiz um resuminho aqui, tá? Prepara o print aí, ou o papel e a caneta, pra gente entender isso daqui, tá, galera? Vou tomar uma aguinha aqui. Resuminho, o módulo, todos os pinos dele, ou é entrada, tá? Ou é saída. Então vamos começar pelas saídas. O que pode ser que sai do módulo? Alimentação positiva 5 volts para sensores, ou o que quer que seja. Alimentação positiva 12 volts para o que quer que seja. A gente vai ter muitos componentes e alguns vão ser alimentados com 12 e alguns vão ser alimentados com 5. Canetinha na mão aí, existem sistemas, geralmente com a engenharia Kia, Honda, tá, Hyundai, que a alimentação dos sensores, ao invés de 5, eles colocaram para 3.3, tá? Mas aí é uma coisa do sistema do carro e a gente vai identificar e vai conseguir trabalhar de acordo com o que é aquilo ali, tá? Alimentação negativa, 0 volts, sempre vai ser 0 volts. Se tiver diferente de 0.0, problema. Comando para atuadores, né? Exemplo, pulsos negativos ou pulsos positivos, vai depender do sistema. Atuadores, o que são atuadores? Bobina de ignição, bico injetor, corpo de borboleta, enfim. Sensores é aquilo que sente, né? A gente tem um sensor de rotação, sensor de fase, que é aquilo que vai verificar aonde está a posição do eixo do virabrequim ou o eixo do comando de válvulas, vai informar para a unidade de comando aonde que está. Esse é os sensores. E os atuadores são aqueles que vão atuar de alguma forma no carro, né? O que atua de alguma forma no carro? O bico injetor atua como? Injetando combustível. A bobina de ignição atua como? Colocando centelha no motor, né? Atuador de marcha lenta, ele atua como? Deixando passar um pouco mais de ar ou menos ar para fazer uma regulagem ali da marcha lenta do carro, né? Então, beleza. E o que entra para o módulo? Alimentação positiva, 12 volts. Alimentação negativa e sinal dos sensores. Tá? O que a gente vê, tá? Quando a gente fala de sinal dos sensores. Sinal dos sensores entra, é processado e o processador comanda os atuadores. É assim que é o funcionamento por inteiro do veículo, tá? E a alimentação positiva e negativa que entra para o módulo, geralmente não tem só uma, tá? Tem mais de uma alimentação positiva e tem mais de uma alimentação negativa. Às vezes falta uma dessa, tá? Às vezes falta uma dessa, falta uma alimentação positiva ou falta uma alimentação negativa, gera vários problemas no veículo. E às vezes é difícil resolver. E sai da oficina, o pessoal libera o carro sem resolver. E se a gente tiver essa manhãzinha de interpretar o esquema elétrico para verificar as alimentações, você consegue matar um problema facilmente que outras pessoas não conseguiram resolver, tá? Então, beleza. O que tem mais aí depois relacionado ao módulo de injeção, o CM, unidade de comando no motor? Cada pino que sai do sensor, você vai ver um númerozinho, tá? B35, tal. O B é o conector,
E o 12, por exemplo, aqui, ó, é o pino. Conector A, pino 14, tá? É dessa forma. Conector C, pino 31. Isso que significa, tanto no Dicatec quanto na oficina conectada, a gente tem essas situações, tá? Cores dos fios. Geralmente é em sigla, tá? Geralmente é em sigla. E aí você tem uma listinha aqui, ó. Prepara o print aí. Mas assim, não tem muito segredo, porque tá AM, a gente sabe que é amarelo, tá azul, a gente sabe que é AZ azul. AZCL, azul claro. Essa nomenclatura aqui, por exemplo, no Oficina Conectada e no Dicatec são bem parecidas, mas mesmo quando é diferente, a gente consegue ver, tá? Por exemplo, lá no pedal, lá nos bicos de injetores tinha um VL lá, ó, é violeta. Vamos voltar lá. Ó, violeta com marrom, violeta com verde e violeta com amarelo e violeta com azul. Vamos lá, não. Violeta com marrom, violeta com verde, violeta com amarelo e violeta com azul. Esse aqui ele mudou, botou verde com violeta, tá vendo? Mas no final dá para entender, tá? Opa, passei. Cores dos fios, tá? Quem deu o print aí, não tem erro. Botei aqui na frente do slide, se quiser dar o print de novo, tá? Beleza. Aqui a gente tem as cores das linhas, tá? As linhas que representam os fios em alguns esquemas elétricos, ela tem uma cor, tá? E isso daí, geralmente, no rodapé do esquema elétrico, vai ter falando o que é o que, tá? Por exemplo, aqui na oficina conectada, o vermelhinho é o CAN H, o azulzinho CAN L, MS CAN vinhozinho, o rosa MS CAN L, serial verde e linha 30 laranjinha. Mas não tem erro também, porque a gente tem essa legendinha sempre no final dos esquemas elétricos. Eu vou abrir o esquema elétrico para vocês depois, tanto do Dicatec na tela, quanto o esquema elétrico da oficina conectada, para a gente ver o que tem e o que não tem. E aí vocês podem tirar dúvida também, tá? Sensores e componentes. Nas próximas páginas aí, a gente vai ver uma tabelinha, tá? De sensores e componentes aí. Pode preparar o print para quem quiser, mas isso daqui é bem lógicozinho, não tem tanto erro, tá? Aterramento tem esse sinal. Bateria, geralmente a linha maior, tá? É o traço positivo. Logicamente o menorzinho para cá vai ser um negativo, tá? Isso aqui é um diodo. Isso aqui é quando tem uma lâmpada. Isso aqui é quando tem um LEDzinho, tá? Fusível, central eletrônica. Quando tem esse símbolo aqui entre o fio tá entre eles, tá? A gente sabe que existe uma malha eletromagnética que protege esse sinal. Por exemplo, acontece muito em sensor de rotação do tipo indutivo. É um sinal mais sensível
Então, se você tiver campo eletromagnético ali próximo ao fio dele, tá? Pode estar danificando o sinal. E aí, na hora que chega lá para o módulo, o sinal não chega limpinho, o módulo não consegue fazer leitura, tá? Sinalzinho de resistência, sinalzinho de interruptor, comunicação com a unidade pelo terminal B, as coresinhas aqui, ó, não precisa falar de um por um, pode preparar o printzinho aí, tá? E aí a simbologia dos componentes, tá? Se a gente tiver um esquema elétrico que não tem nomenclatura para as coisas, é legal que a gente saiba isso daqui, tá? Mas geralmente a gente tem a nomenclatura para tudo isso daí, tá? Por exemplo, ó, sensor de posição do tipo potenciômetro. Foi o que a gente viu lá, aqui, ó. Foi o que a gente viu lá no pedal de acelerador, né? Vamos ver lá. Que tinha 2 potenciômetros. Potenciômetrozinho aqui, potenciômetrozinho aqui. Na oficina de Catec. 2 potenciômetrozinho também, não é bem parecido? Então, sensor de posição do tipo potenciômetro, tá? Sensor de rotação do tipo indutivo é representado por esse aqui. Sensor de rotação, tá? Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer que a gente tem o nome geralmente na frente do sensor, que é ele. Então, você não precisa decorar que essa imagem aqui é de uma sonda lambda, tá? Não tem a necessidade de decorar isso dessa forma. Que aí aqui vai ser a resistência da sonda lambda e aqui vai ser o sinal da sonda lambda. Isso aí, assim, a gente vai ter que saber. Mas é bem simples também. Na hora que você bate o olho no esquema elétrico, você consegue saber. Relé, interruptor, motor elétrico em geral, tá? A gente vai encontrar bastante isso aqui em corpo de borboleta. Atuador do tipo indutivo, sensor de rotação do tipo magnético, magneto resistivo, na verdade, né? Ficou na frente aqui, ó. Eita, magneto resistivo. O que é sensor de rotação do tipo magneto resistivo? É geralmente aqueles sensores que ficam para ver velocidade na roda. Sensor de velocidade da roda do veículo. Às vezes você tem nas 4, tá? Nos carros que tem ABS. E às vezes você tem só em uma. Existem carros que não tem ABS, mas ele tem um sensor geralmente na roda dianteira do lado direito. E aí esse é responsável pela rotação, pela velocidade do veículo. Mais uns aí, ó. Bagunçando tudo aqui o trem. Prepara o printzinho aí. Mais um printzinho aí, ó. Geralmente, o que é legal? Fusível. A gente geralmente tem F, número tal, F, número tal, I e MF, tá? F12 e F13I, às vezes esse I costuma ser de interno, tá? I de interno, de lá de dentro do carro. E MF é aqueles fusíveis maiores, né? Maxi fusíveis. Às vezes você tem desses maxi fusíveis numa caixa que fica lá no vão do motor, aqueles fusíveis grandões, né? E você tem aqueles fusíveis que ficam lá no polo da bateria, tá? Polo positivo lá da bateria. Às vezes tem vários fusíveis ali que eles são chamados de maxi fusíveis. Aqui, ó, já está até dizendo aqui o que eu falei. F13I, fusível, linha positiva protegida pelo fusível 13,
na caixa de fusíveis interna, indicado pela letra I, após a numeração do fusível, tá? Então dá um printzinho aí. Isso aqui não tem necessidade de eu ficar falando coisa por coisa, vai ficar cansativo pra caramba, isso aí é legal vocês darem uma lida. E eu vou abrir para vocês um esquema elétrico aqui. Vou pegar o da Saveirinho lá, que é o que a gente estava falando mais cedo já deixei até engatilhado. Então, ó, Volkswagen, Saveiro G5 e G6, 1.6 2012 em diante, injeção eletrônica, esquema elétrico. Ele está abrindo para a tela de cá. Aí aqui, ó, sistema 9GV. 9GV. Esquema. Abriu na tela de cá, vou jogar para lá de novo. Vamos dar uma olhadinha aqui no iniciozinho de tudo, tá? Vamos lá. Positivo da bateria, tá? Ele linha 30, né? Tal, beleza? Aí sai a linha 30 e chega até uma linha 30 na ignição, tá? E aí o que mais tem, ó? Tem um MF2, que é o Max Fusível número 2, que vai para alimentação do módulo. Então, a alimentação do módulo linha 30 passa por um fusível, tá? A gente tem linha 15. Depois a linha 15 é o que? É pós-chave. Ele alimenta 12 volts depois que você acende o painel do carro, por exemplo. Então a gente tem uma linha 15 que sai daqui, passa por um fusível F34, um fusível de 5 amperes, tá? E vai lá para alimentação do módulo, tá? E aqui os negativos que vão diretamente para o módulo, ó, marrom e marrons, A53 e A54. Então, como eu falei para vocês, ó, vocês podem ver que, deixa eu tirar minha tela da câmera daqui, vai ficar melhor para a galera visualizar. Então, como eu falei para vocês, ó, a gente tem 3 alimentações, 12 volts aqui, tá? 2 alimentações negativas diretamente da bateria aqui. Beleza. E aí, tem mais alimentação positiva? Tem mais alimentação positiva. Por quê? Depois que a alimentação positiva joga lá no F34 aqui, ó, e alimenta aqui a linha 15, ele também ativa esse relé principal. E o relé principal, ó, passa pelo fusível F26 e entra mais 2 positivos no módulo de 12 volts, no A55 e A56. Então, se esse fusívelzinho queimar, na hora que você acender o painel, é provável que a luz de injeção não acenda, porque aí vai estar faltando alimentação aqui, ó. Então, luz de injeção não acendeu, vamos dar uma olhada lá nos pinos que saem do relé principal para fazer a alimentação da central, tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui geral, ó. Os bicos de injetores que a gente tinha falado, tá? Bem bacana. Bomba de combustível. Tá? A gente vê que a bomba não tem 12 volts saindo diretamente do módulo para ela, não, tá? A gente vê aqui a bomba de combustível, ele te dá até a pressão 3.5 a 4.2 bar. A vazão tem que ser 1,5 litros por minuto, tá? A boiazinha, a gente tem que ela vai
para o painel diretamente, e o painel manda informações de linha, rede CAN, né, high e low, para tem uma comunicação entre o módulo de injeção ligada diretamente ao painel. E a rede CAN trabalhando também junto, ó, ABS, airbag, carroceria, painel e módulo de injeção. Válvula do canister, alternador tem uma ligação diretamente com o módulo, tá vendo? Então é bem fácil para a gente interpretar. Por exemplo, ó, dois sensores de potência, sensor de corpo de posição da borboleta, tá? Temos dois sensores. Qual que é a diferença desse daqui para esse daqui? A alimentação dos dois sensores do corpo de borboleta é conjugada. Então a gente tem uma alimentação positiva que alimenta os dois sensores e tem uma alimentação negativa que alimenta os dois sensores. Porém, um sinal diferente. Tá? Um vai para o B25 e o outro vai para o B39. Tá? E os outros dois fios aqui, ó, são os fios do motorzinho do corpo de borboleta. Sonda lambda, ó, resistência e elemento sensor. O sinal deve ficar entre 0.1 a 0.9 volts DC, tá? E a resistência, essa resistência é a resistência do aquecedor da sonda lambda, tá? Ela tem que ser entre 9.9 a 12.1 ohms, tá? Então, a gente tem a resistência que é alimentada 12 volts. Essa alimentação vem do relé principal, ó, RP, passa pelo fusível F41 e joga para a sonda, positivo. E o aquecimento dela, quem manda ela aquecer mais rápido ou menos e tal, é o módulo de injeção pelo pino A52, tá? E aqui no elemento sensor, pino A14, responsável pelo terra, e o A12 recebe o sinal da sonda lambda. Bacana? Então vamos puxar agora